Depois de 2 anos da sua saída do Brasil, hoje podemos dizer que o Up foi um fracasso? Esse é como foi o Up no Brasil. A primeira vez que o Up foi visto na vida foi em 2007 no Salão de Automóvel da Alemanha. E na verdade era só um protótipo, porque a título de curiosidade o motor e a tração era na traseira. E por esse motivo se especulava muito que ele iria substituir o Fusca. Pouquinho ambicioso o menino Up? Acho que não, né? Só que é claro que isso não ocorreu. Em 2011, no salão de Frankfurt, na Alemanha, finalmente ele foi revelado ao mundo. Veio como um subcompacto e o seu público era jovem e solteiro. Claro, faz sentido. Já no Brasil a gente não tem esse tipo de escolha. É o que dá pra comprar e pronto. Em 2011 ele começou a ser vendido na Europa. Era fabricado na Eslováquia. Seu projeto foi vendido para a Seat, que se tornou o Seat Mii. E também para ser vendido na Ásia, ele foi vendido como Skoda Citigo. E galera, para quem não sabe, se você for um engenheiro, você tiver um projeto de um carro, você pode vender e oferecer para outras marcas também, que é o caso que acontece direto, tá? O Up não foi vendido nos Estados Unidos e a galera lá não adianta, não curte carro pequeno. Lá para eles é motivo de piada. E bem, o design externo foi feito pelo brasileiro Marco Antônio Pavone. E aí, vocês acham que ele mandou bem? Falando em Brasil, 2014 era a hora do Up chegar na América Latina, no qual aqui no Brasil a fábrica foi totalmente reformulada para a fabricação do Up e a sua distribuição aqui na América Latina. E você pode imaginar que os gastos e investimento foram de bilhões, a aposta era altíssima, já que aqui também a proposta e o papel que ele tinha que fazer era muito difícil. Substituir o querido Gol, não faz nenhum sentido isso, mas enfim. E já sabemos aqui que quando 2 carros disputam a mesma marca é um tiro no pé. Na época eu me lembro muito bem, todo mundo torceu o nariz. O design dele era muito comum, pequeno, parecia um pote de sorvete. Mas, em compensação, o Up foi pioneiro em muitas coisas. Primeiro em popularizar o motor 3 cilindros. É óbvio que já existia motores de 3 cilindros, mas popularizar em uma opção que se torna mais barata, eficiente e econômica, era uma receita quase que perfeita para a Volkswagen na época. Onde os carros chegavam a quase 60 mil reais, hoje a comparação, qualquer carro hoje pode chegar facilmente aos 90, 120 mil reais. Podemos ver hoje o que? O Kwid, o Mob, no qual foi a reação dos concorrentes perante o Up. O seu design era muito simples, porta-malas eram uma piada, a lataria aparente no interior do carro, cara, isso me lembra o Ford Ka, Fusca, sei lá, Kombi. Dá uma impressão de pouco acabamento e cheirava muita corte de gastos. Porque na Europa, o Up, a tampa traseira é de vidro. Em julho de 2015, a Volkswagen introduziu uma nova motorização do Up brasileiro, com motor 3 cilindros, 1.0, de injeção direta e com turbo, meus amigos. A única diferença visual ficava por conta da frente levemente alongada, para acoplar ali o intercooler, né? Que era quase praticamente imperceptível e dava até um aspecto melhor, ele não ficava com a carinha tão achatada. Em 2018 ele sofreu pequenas alterações visuais, tanto interna quanto externa, mas mantendo o seu famoso motor. Então um dos pecados do Up era literalmente esse, tinha 10 versões e não mudava nada, somente uma coisinha ou outra ali no painel, as cores ou então para-choque, motor, nada, nunca mudou nada, um pouquinho farol e olha lá, e eu nem percebi, você percebeu? E em 2017, com a chegada do Polo MK6 europeu, a vida do Up ficou ainda mais em risco no Brasil. Isso fez com que a Volkswagen parasse de fabricar o Up MPI 1.0, tradicional 3 cilindros, e passou a vender somente o Up TSI. E em 2021, justamente com poucas vendas, concorrência dentro da marca e uma nova lei de segurança imposta no Brasil, em abril de 2021, a Volkswagen anuncia a aposentadoria no mercado brasileiro. Foram 7 anos aqui no Brasil. O que era feio e pouco admirado em 2014, hoje o Up, meus amigos, é totalmente diferente. O mercado de carros usados valorizou muito o Up. O que era patinho feio, hoje é um cisne preto bem atrativo. Isso devido a sempre ser muito econômico, câmbio confiável e excelente motor, seguro e de baixo custo. Isso sem contar que o TSI, meus amigos, que já está se tornando rapidamente um esportivo amado dos brasileiros. Foram vendidos 170 mil unidades aqui no Brasil. Na Europa, ele ainda sobrevive, mas com a versão elétrica, nada de combustão. Esperamos que tenha curtido esse episódio. Comenta aí o que você achou do Up. Qual carro, qual história você quer que a gente conte aqui? É só pedir. Aqui é o Racing
61.